tema da pregação hoje é Paulo, Timóteo e Epafrodito, exemplos de cristãos. Filipenses capítulo 2, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecido da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Verso 24. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, o meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por tudo, vosso mensageiro, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Até aí. O contexto em que Paulo escreveu essa carta era que Paulo estava preso em Roma, em uma prisão domiciliar. E Paulo, então, ele recebe oferta dos filipenses através da mão de Epafrodito. Epafrodito, então, sai da cidade de Filipe e vai até Roma levarem essa oferta a Paulo. E Paulo, então, demonstra essa gratidão e alegria pela vida dos irmãos, pela cooperação dos irmãos, pela preocupação dos irmãos. Então, você vê várias vezes Paulo demonstrando a sua alegria em sua carta. Alegrai-vos comigo, congratulai-vos, né? Alegrem-se. Então, nós vemos aqui Paulo demonstrando a sua alegria nesta carta. Mas não só isso, Paulo também, através dessa carta, ele combate as heresias que estavam entrando na igreja, né? Haviam ali os judaizantes que queriam ressuscitar a lei de Moisés. Paulo combate essas pessoas. Paulo também, ele exorta os irmãos para viverem em união, pois havia ali na igreja algumas brigas, algumas desavenças, e ao ponto de chegar duas mulheres a não se falarem. Então Paulo, ele exorta essa situação para que ela pudesse ser resolvida. E aí Paulo, ele vai dizer que os irmãos, para viverem mais em união e vencer a arrogância, vencer o egoísmo, eles deveriam ter um coração humilde. Eles deveriam ser humildes. E Paulo, então, ele dá o exemplo de Jesus Cristo, o exemplo máximo de humildade, aonde que ele vai dizer que Jesus, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo, né, indo para a cruz, até tendo uma morte ali de cruz. Então Jesus foi humilde, esvaziou-se, ele sendo o rei da glória. Esvaziou. Então vocês, para viver em união, vocês precisam ser também humildes como Jesus. E Paulo, então, ele também diz, nos outros versículos, principalmente no capítulo 2, para que os irmãos desenvolvessem a salvação. Paulo não estava dizendo, conquistem a salvação. Não, ele estava dizendo, desenvolvam. Vocês já receberam a salvação, mas vocês precisam desenvolver ela. E Paulo, ele dá algumas lições de como desenvolver. Primeiro, ele diz, né, com temor e tremor. A Bíblia ela diz lá em Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Depois ele também vai dizer, desenvolvam a vossa salvação sem murmuração e sem contenda.
Paulo, ele viveu dessa maneira, ele não viveu murmurando e reclamando de tudo. Paulo sofreu horrores, mas ele vai dizer: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, tanto na escassez quanto na bonança, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a viver satisfeito em Deus, independente das circunstâncias. Então Paulo ele dá o exemplo de si próprio, de como desenvolver a nossa salvação. E Paulo sempre vai dizer, né, alegrem-se comigo. Eu estou na prisão. Vocês querem saber notícias minhas? A notícia é: eu estou alegre. Então, alegrem-se comigo. Alegre-se comigo. Deus está no controle de tudo. Nada foge do controle das mãos dele, apesar de eu estar preso. E a maior mensagem do capítulo 1 é a declaração de Paulo, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo entendia isso. Paulo vivenciou isso. Ele viveu para Cristo. E ele entendia que se morrer em Cristo, né, era lucro para ele. No capítulo 2, Paulo destaca principalmente, então, o viver cristão. Que nós devemos viver desta maneira. Lá no capítulo 4, ele vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, Paulo foi um exemplo, né, de cristão. E aqui nós iremos ver mais 2 exemplos além de Paulo. Então, primeiro, Paulo, ele apresenta Jesus como exemplo, mas talvez alguém dissesse: poxa, mas você quer que a gente seja igual a Cristo? Você está dando exemplo de Cristo? Ninguém pode ser igual a Cristo, ele é perfeito. Aí Paulo, né, para combater esse suposto argumento, Paulo se apresenta como exemplo, e não só ele coloca o exemplo, né, de um cristão verdadeiro. Ele apresenta então Timóteo e apresenta também Epafrodito. Então o primeiro exemplo de cristão verdadeiro é Paulo, né? O pai na fé. Ele se apresenta aqui como um pai na fé. Timóteo era como se fosse um filho para ele. Por quê? Porque Timóteo, ele desde a sua adolescência seguiu Jesus. Quando Paulo estava em suas viagens missionárias, ele encontrou ali com Timóteo. Timóteo era filho de uma judia e o pai era grego. E ele abandona a família, renuncia tudo para seguir Paulo e servir a Paulo. Então, esse jovem, né, ele viveu para Deus, renunciou às suas vontades, renunciou aos prazeres do mundo para seguir a Paulo e viver em prol do reino de Deus. Então, Paulo ele se via como pai na fé de Timóteo. E Timóteo era filho na fé de Paulo. No verso 17, Paulo ele se oferece como um sacrifício em favor à obra de Deus. Ele diz: mesmo que eu seja oferecido por libação, né, diante do sacrifício, né, eu me alegro em Deus. Então Paulo ele se oferece como um sacrifício pela obra de Deus, dando-nos esse exemplo. Vocês também devem seguir esse exemplo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 vai dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, no verso 15, Paulo vai dizer: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então Paulo, ele entendeu que a vida dele deveria ser para Cristo, e ele se preocupava com o avanço do Evangelho, com o avanço do reino de Deus. Mesmo que as pessoas, né, não gostassem de Paulo, ele queria viver em prol da salvação das pessoas. Gastarei e me deixarei gastar, sendo então um exemplo para nós, um exemplo de cristão, que nós devemos viver em prol do reino de Deus. A palavra de Deus não diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né, e as demais coisas vos será acrescentada. Paulo entendia isso. Como vimos na pregação passada, Paulo sofreu horrores. Foi caluniado, foi ali, né, açoitado, preso, mas nós não vemos Paulo murmurando. Pelo contrário, nós vemos Paulo tendo satisfação em Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Paulo é um exemplo para nós, um exemplo de cristão. Nós devemos aprender a viver contente, seja no dia do luto, seja no dia da festa.
Devemos viver contente em toda e qualquer situação. Nós vimos na pregação passada que o povo de Israel, quando saiu do Egito, viveu 40 anos no deserto. Por quê? Porque viveu uma vida de murmuração. Eles não entraram, a grande maioria não entrou na terra prometida e ainda atrapalharam Moisés de entrar na terra prometida. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da época. E mesmo assim Moisés perdeu a paciência. No final da sua vida Deus disse, olha, vai lá, toca na rocha para sair água. O povo estava querendo água. Aí Moisés já estava injuriado com o povo. Ele catou o cajado e bateu na rocha, feriu a rocha. Um ato de rebeldia. Aí Deus disse para Moisés, por conta desse seu ato, você não vai entrar na terra prometida. Você vai só ver, você não vai entrar. Mas quem tentou Moisés? O povo, com a sua murmuração. Então nós não devemos viver murmurando, para não tentarmos a Deus, para então vivermos satisfeitos em Deus. Não ficarmos como o povo no deserto, batendo cabeça. Então Paulo é um exemplo para nós. Ele não viveu dessa maneira. Pelo contrário, Paulo viveu alegre, contente. O plano de Paulo também é enviar Timóteo para dar notícia dos filipenses. Os filipenses estavam preocupados com Paulo. Paulo estava preso. E aí Paulo então queria enviar Timóteo para dar notícias atualizadas aos filipenses e também trazer notícia dos filipenses a Paulo. Lá no verso 19 ele diz, espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas. Nós vemos aqui uma coisa que podemos tirar de lição. A comunicação, na época de Paulo, era muito ruim. Paulo, para comunicar-se aos irmãos da cidade de Filipe, ele precisava enviar então um mensageiro. Ele precisava, enviar uma pessoa, e isso demorava às vezes meses, às vezes até anos, para que a carta chegasse ao seu destino. E ainda corria o risco de no meio do caminho a pessoa morrer, for assaltada, e a carta nunca chegar no seu destino. Hoje, nós vivemos uma outra realidade. Hoje a comunicação é instantânea. Hoje nós temos WhatsApp, Facebook, Instagram. Nós conseguimos conversar com a pessoa em tempo real, uma pessoa que está lá no Japão, em outra parte do mundo. O smartphone facilitou muito nos nossos dias. Hoje é muito fácil nós nos atualizarmos das notícias. Hoje a locomoção é carro, avião. Você pega um avião rapidinho, você está em um outro país. Na época de Paulo, não. Na época de Paulo era através de mensageiros, era através de navegação, era a pé, a cavalo, e isso demorava dias. E mesmo assim, na época de Paulo, o Evangelho de Cristo avançou de grande maneira. E hoje? Hoje, nós temos aproveitado essas facilidades? Hoje, nós temos aproveitado a internet, as redes sociais, as facilidades de comunicar um com os outros? Ou nós temos usado isso para passar o tempo vendo um monte de bobeira? Paulo, ele disse, gastarei e me deixarei gastar. Se Paulo vivesse os nossos dias, você iria ver um monte de pregação de Paulo, com certeza. Paulo iria usar de todos os meios possíveis para que o Evangelho de Deus alcançasse um número maior de pessoas. Porque Paulo viveu para isso. E hoje nós temos aproveitado essas oportunidades. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 31, vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós devemos, na medida do possível, usar todos os meios possíveis. Usar as redes sociais, a internet. Talvez você passe horas aí nas redes sociais, vendo um monte de besteira. Você não compartilha um versículo bíblico, uma pregação bíblica, Não compartilha as coisas da igreja, não dá uma curtida, não comenta. Você deve se envolver nisso, você deve ajudar para que o reino de Deus avance. Eu creio que um dia nós seremos cobrados por não aproveitar essas facilidades em favor do reino de Deus. Um dia seremos cobrados pelo tempo em que perdemos fazendo coisas inúteis, seja na internet, seja pelo tempo excessivo, no entretenimento,
assistindo Netflix, filme, perdendo o nosso tempo com coisas inúteis, que não irá trazer edificação para a nossa vida, não irá trazer edificação para a nossa família, para o nosso crescimento espiritual. Nada contra você tirar um momento de lazer, um momento de entretenimento. Mas a Bíblia diz que nós devemos remir o nosso tempo. Nós devemos, deixar o maior tempo das nossas vidas para Deus, na medida do possível. Então, quando nós estamos ali gastando o nosso tempo com coisas inúteis, nós estamos jogando o nosso tempo fora. E a Bíblia diz que um dia nós seremos cobrados por tudo. Pelo bem e o mal que fizemos, prestaremos conta. O objetivo de Paulo também era se sentir mais animado. É o que nós vemos aqui. Espero enviar Timóteo para que eu me anime. Por quê? Porque Paulo havia sofrido muito para plantar aquela igreja. Você se lembra? Quando Paulo chega em Filipos, ele expulsa o demônio de uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação. E qual que foi o resultado? Paulo ficou preso. Então Paulo sofreu muito por conta daquela igreja. E Paulo então queria sentir-se animado em ver a igreja avançando, em ver a igreja crescendo espiritualmente. Então Paulo ele tinha uma preocupação real e genuína pelo crescimento espiritual dos irmãos. Então Paulo ele se via como um pai, um pai que se preocupa com os filhos. Paulo era assim, ele se via como um pai que se preocupa com os filhos. E hoje? Os pastores vivem desta maneira? Os falsos pastores? Hoje não. Em vez de serem pai espiritual dos irmãos da igreja, eles se parecem mais como um lobo, que querem arrancar a lã da ovelha. São gananciosos, têm o desejo apenas de obter vantagens dos irmãos, não querem envolver com os problemas dos irmãos, com a vida dos irmãos, não têm o desejo de crescimento espiritual da vida dos irmãos. Há alguns que dizem e estimulam as pessoas a nem lerem a Bíblia. Eu já vi casos assim. O irmão estava com sede de ler a Bíblia, de estudar, fazer teologia, queria aprender mais de Deus. Estava com sede. Aí o pastor falou, não, fica só com arroz e feijão, só tá bom. Não fica aprofundando em teologia não. Ou seja, o que ele estava dizendo? No fundo, na maioria das vezes, eles não querem por quê? Porque quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ver a heresia que ele está falando. E aí ele não aceita mais. Então, esses falsos pastores gananciosos, quanto menos Bíblia as pessoas souberem, melhor para eles. Mais tempo eles se mantêm no poder. É como na política, Na política é assim. Por que nosso país não investe em educação? E as crianças a cada dia mais não sabem nada. É mais fácil de manipular. É mais fácil de guiar essas pessoas para o erro. Mas Paulo não era assim. Paulo ele se preocupava com o crescimento espiritual dos irmãos. Essa é uma característica de um verdadeiro pastor. Hoje temos tanta facilidade na comunicação, na locomoção, mas muitos pastores não têm nem a coragem, às vezes, de enviar uma mensagem para a pessoa. A pessoa faltou no culto, faz 2, 3 cultos que a pessoa não aparece, e ele não está nem aí. Na época de Paulo precisava de carta, precisava andar a cavalo, andar quilômetros. E hoje nós temos a facilidade da internet, Um clique, você ali está conversando com a pessoa, você pode ligar para a pessoa em tempo, no ao vivo. E Paulo então tinha essa preocupação. Então esse é o dever de um líder, de um pai na fé. Mas isso não é só dever do pastor, é dever de toda a igreja. Porque a igreja não é só o pastor. A igreja é composta por todos os membros da igreja. Então é dever nosso também de se preocupar com o irmão. Como que ele está, passar lá na casa do irmão, sumiu, mandar uma mensagem, ir atrás, orar pelo irmão, se preocupar com o irmão. É dever nosso também. Paulo, então, ele se importava como um pai de verdade. Um pai que se importa com os filhos. E Paulo também, ele se via como dependente totalmente de Deus. Ele diz, espero no Senhor Jesus em breve enviar Timóteo. Paulo aqui ele estava querendo dizer, se Deus quiser,
Se assim for da vontade de Deus, eu espero no Senhor, se o Senhor quiser, que Paulo seja enviado a vocês, né? Lá em Tiago 4 explica, né? Como que nós devemos agir, né? Nós não podemos sair dizendo, amanhã eu vou fazer isso. Eu vou mudar de emprego, aí você não consulta a Deus. Eu vou mudar de cidade, você não consulta a Deus, você não ora a Deus. Tiago vai dizer que isso é arrogância, isso é maligno, né? Tiago 4 vai dizer, agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que há de acontecer no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como a névoa que parece por um pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Então, tudo que vamos fazer, se o Senhor permitir, se Deus quiser, eu farei isto ou aquilo. Por quê? Porque senão seremos prepotentes, arrogantes. Iremos fazer planos sem que Deus esteja no negócio. E aí é por isso que muitas pessoas quebram a cara, né? Muitas pessoas tomam decisões precipitadas, não oram a Deus, não consultam a Deus, e depois sofrem as consequências. Mas Paulo não. Paulo era um exemplo de cristão. Paulo, mesmo sendo apóstolo, aquele que ouviu doutrina do próprio Jesus Cristo, ele não era orgulhoso, né? Ele, pelo contrário, ele foi humilde. Se o Senhor quiser, várias passagens, Paulo diz assim, se o Senhor permitir, estarei com vocês. Paulo era humilde. Nós vemos a humildade de Paulo também, quando ele se apresenta. Ele usa apenas um versículo, o verso 17. Em um versículo ele fala de si. E agora, nos próximos versículos, ele vai falar de Timóteo e de Epafrodito. Ele vai usar 6 versículos para Timóteo e 6 versículos para Epafrodito, mostrando que nós não devemos ficar tocando trombeta para nós, falando das nossas qualidades. Pelo contrário, nós devemos sempre apontar para Cristo Jesus. Ainda mais se é um pastor, se é um pregador do Evangelho, né? Ele tem que falar de Cristo. Quantas igrejas você vai lá, o pastor só fala da vida dele. Ele fala do testemunho da vida dele, o que aconteceu durante a semana, só da vida dele, da família dele. Ele não fala nada de Cristo. O verdadeiro pregador, ele vai sempre falar mais de Cristo, da obra de Cristo, dos atributos de Deus, e pouco de si. Então Paulo era um exemplo de cristão para nós. Segundo exemplo, Timóteo, filho na fé. Verso 20. Porque não tenho nenhum outro como esse, mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Timóteo, ele se destacava entre os cooperadores de Paulo. Por quê? Porque Timóteo havia entendido o significado de ser servo do Senhor. No capítulo 1, no verso 1, Paulo, ele se apresenta juntamente com Timóteo dizendo, Paulo e Timóteo, servos do Senhor Jesus Cristo. E a palavra servo, no original, significa escravo. Timóteo entendia que ele tinha um Senhor, alguém que regia a vida dele. Você não pode dizer que Jesus é o seu Salvador se ele não for o seu Senhor. Se ele não for o seu Senhor, ele não é o seu Salvador. E ser Cristo nosso Senhor é você não viver mais segundo a sua vontade. Você não cria os seus filhos conforme a sua vontade. Você não lida com o dinheiro conforme a sua vontade. Você não vive em meio à sociedade conforme os seus ensinamentos, os ensinamentos dos seus pais, os ensinamentos deste mundo. Não, você segue aquilo que o seu Senhor ordena em sua palavra. O escravo não tem vontade própria. Ele faz a vontade do seu Senhor. Então, Tiago entendeu isso. Isso que é Timóteo, né? Entendeu isso. Isso quer dizer, então, que Timóteo não colocava os seus desejos, os seus sonhos, os seus objetivos pessoais à frente daquilo que era a vontade de Deus. Por isso que Timóteo é um exemplo para nós. E hoje, como nós temos vivido?
Nós colocamos os nossos interesses acima dos interesses de Deus? Nós precisamos medir as consequências para seguir a Cristo. Se você vive desta maneira, Cristo ainda não é o seu Senhor. Eu vou na igreja quando der vontade. Não, há uma ordenança na Bíblia. No mínimo, uma vez por semana. Se você não está vivendo assim, você está em pecado. É mandamento. Um dia é de descanso para o Senhor. Por quê? Porque o pastor disse? Não, porque está na Bíblia. E nós devemos seguir o que o nosso Senhor diz em sua palavra. Eu não devo criar os meus filhos do jeito que eu quero. Minha mãe ensinou a ensinar o meu filho dessa maneira. Se o ensinamento da sua mãe está errado, está diferente do da Bíblia, você deve ficar com o ensinamento da Bíblia. O ensinamento da Bíblia, da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, aquele que quer me seguir, vai aborrecer pai e mãe. Se você não está disposto a perder bens, perder fama, perder dinheiro, às vezes perder até a companhia dos seus parentes, você não pode ser meu discípulo. Você quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz, renuncie às suas vontades, faça a minha vontade. Então você vai se tornar um discípulo de Cristo. Timóteo entendeu isso. Timóteo entendia então que ele tinha um Senhor e que ele devia obediência total a esse Senhor. Como o próprio Jesus diz, não tem como servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e as riquezas. Não tem como você querer desfrutar das bênçãos de Deus e dos prazeres do mundo. Não tem como você vir à igreja e depois, durante a semana, você viver aí nas boates, nas baladas, nos bares, viver uma vida diferente do domingo. Não. Ou você vai agradar a um, e vai aborrecer o outro. Por isso que Jesus disse lá em Apocalipse, ou você é crente, ou você é quente ou é frio. Porque aquele que é morno me dá ânsia e eu quero vomitar. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem meio termo com Deus. Então Timóteo é um exemplo de cristão para nós, porque Timóteo entendeu o que é ser um servo do Senhor. Timóteo herdou de Paulo também o mesmo sentimento que Paulo tinha pelos filipenses. É o que ele diz ali no verso 20. Porque não tenho nenhum outro como esse, mesmo sentimento. Timóteo tinha o mesmo sentimento de Paulo, o mesmo amor de Paulo, a mesma compaixão, a mesma preocupação que Paulo tinha pelos irmãos. Ali Timóteo, desde a adolescência, viveu junto com Paulo e aprendeu tudo isso. Paulo estava então enviando Timóteo, porque Paulo confiava totalmente em Timóteo. Paulo reconhecia esse trabalho de Timóteo. Paulo havia acabado de dar exemplo de Jesus lá em Filipenses capítulo 2, falando que Jesus, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, que ele havia entregado na cruz, visando não o seu próprio bem, mas o bem-estar dos outros. E agora então Paulo vai recomendar Timóteo como aquele que tem manifestado esse mesmo sentimento de Cristo. O mesmo sentimento de Cristo, o mesmo sentimento de Paulo, que vivia preocupado com a vida dos irmãos, demonstrando o seu amor. E esse é os dois maiores mandamentos, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E amar significa renúncia. Se o seu amor não tem renúncia, não é amor. Jesus, ele viveu em prol da vontade do Pai. Ele disse que a comida dele é fazer a vontade de Deus. Senhor, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. E ele fez a vontade do Pai, ele foi para a cruz. Os apóstolos renunciaram à sua vida, foram martirizados. Símbolo de amor, símbolo de renúncia. E um casamento, se não houver renúncia, não há amor. Se só o homem quer ter as suas vontades satisfeitas e não renuncia a nada pela mulher, não é amor verdadeiro. Se a mulher não está disposta a renunciar coisas para agradar o marido, ela também não ama. Por exemplo, às vezes você tem uma sogra que não é lá aquelas coisas, Aí chega o final de semana, a sua esposa quer ir na casa da sogra, da mãe dela. Aí se você ama a sua esposa, você vai às vezes renunciar à sua vontade. Eu não tenho vontade lá não.
Eu não me sinto bem, mas eu vou porque eu amo a minha esposa, eu quero agradar a minha esposa. Agora, se você não está disposto nem a isso, que amor é esse? Os pais para com os filhos. Se um pai e uma mãe não estão dispostos a sofrer, a trabalhar, a se esforçar para dar o melhor para o filho, né? Que amor é esse? Que amor é esse? Né? Uma mãe, às vezes, não está disposta, às vezes, a abandonar o trabalho para ficar com as crianças. Porque ainda mais quando a criança é pequena, né? A criança depende da mãe, depende da educação da mãe. E hoje, como que nós vemos as mães hoje? Elas querem dinheiro, querem ter faculdade, né? Querem canudo, querem serem ricas, não estão dispostas a perder dinheiro, a renunciar isso por amor aos filhos. Não é amor verdadeiro, senão há renúncia. Né? Um pai, né? Nós vemos um pai que ama, às vezes ele deixa de comer para que o filho coma. Ele renuncia à sua vontade. Isso é amor. Amor passa por renúncia. E Timóteo era assim, ele renunciou à sua vida. Hoje os jovens, né, querem conquistar o mundo, querem ter tudo, ficam encantados com esse mundo perdido. Timóteo não. Timóteo renunciou a este mundo, era jovem e viveu para Deus, viveu para a obra de Deus. Ele amava Paulo, ele amava a igreja, ele amava Cristo. E essa é uma característica fundamental para se tornar um pastor, né? Alguém que se preocupa com o bem-estar dos irmãos, com o bem-estar da igreja, não procura o seu próprio interesse. Essa é uma característica de um verdadeiro pastor. Paulo, ele viu isso em Timóteo, porque Timóteo vai se tornar um líder na igreja, um pastor na igreja. E Paulo vai dizer que ele foi provado e aprovado. Timóteo foi aprovado. Então Paulo tinha a intenção de enviar Timóteo para se tornar então um líder na igreja de Deus. Um exemplo para nós, né? Os irmãos de Lorena, né, do grupo de louvor lá, a maioria, ou a metade ali, entre a metade e a maioria ele não sabia tocar nenhum instrumento, nem cantar direito não sabia. Mas quando eles viram que a igreja estava precisando de pessoas, né, para ajudar ali no louvor, eles começaram a, né, aprender algum instrumento, né? Pagaram ali, tem uns que pagaram o professor, lá tinha até um irmão que ajudava, né, ensinava, o Joabe ensinava os outros irmãos a tocar, e muitos ali, a grande maioria, aprendeu a tocar o instrumento para ajudar a igreja, né? Renunciaram às vezes à sua vontade, renunciaram o seu tempo para que a igreja fosse beneficiada. E Timóteo era assim, ele renunciou tudo. Mas, ao contrário de Timóteo, na igreja também, haviam pessoas que buscavam os próprios interesses. Olha o que diz o verso 21. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo, Jesus. Pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo, como está na versão NVI. Paulo estava falando sobre líderes que se levantaram na igreja com motivações erradas. Está citado lá em Filipenses capítulo 1. De pessoas que estavam até pregando o evangelho, mas buscando interesse próprio. Pregavam por inveja, por rivalidade, queriam status, fama na igreja, e queriam prejudicar a Paulo. Mas Timóteo não. Timóteo tinha a motivação correta. Essas pessoas eram líderes na igreja. E essa realidade, infelizmente, não mudou dos nossos dias atuais. Quantos líderes e ditos pastores que buscam fama, riqueza, status através do evangelho, né? Querem ali o seu reino estabelecido. Nós vemos muito isso hoje no mundo gospel. Cantores gospel ganham rios de dinheiro. São popstar. Ofuscam a glória de Cristo. Há pastores, né, que cobram cachês gigantescos para pregar na igreja, querendo obter lucro com a palavra de Deus. Nós vemos que isso não tem lugar na igreja. Se você quer cantar na igreja, se você tem a vocação para ser um pastor, lembre-se,
A única estrela que deve brilhar na igreja é Jesus Cristo, nenhuma outra. Uma vez, um pregador, um pastor chamado Charles Spurgeon, uma jovem apareceu em sua igreja e queria cantar para Jesus, queria oportunidade, né? E ela pediu várias vezes. Enviava ali, né, um bilhete, se eu não me engano, para o pastor. Só que o pastor nunca deu oportunidade para ela. Aí um dia, ela incomodada, esperou o culto acabar, todo mundo foi embora, a igreja vazia, chegou diante do pastor, colocou ele contra a parede. Pastor, eu queria tanto cantar para Jesus, o senhor nunca me dá oportunidade para cantar? E aí o pastor virou para ela e disse, você quer mesmo cantar para Jesus? Sim, eu quero. Não percamos a oportunidade, vamos cantar para Jesus agora. Todo mundo já tinha ido embora. Ela fala, não pastor, mas todo mundo já foi embora, aí não tem graça. Ou seja, ela não queria cantar para Jesus. Ela queria mostrar a sua voz, os seus talentos, os seus dons, ofuscando então a glória de Cristo. Então nós que vamos servir a Deus devemos sempre saber, nós devemos fazer com que Cristo brilhe, que Ele seja engrandecido, que nós venhamos diminuir, né? Isso não é apenas para líderes, pastores e cantores, mas quantas pessoas buscam a Deus ou vêm à igreja por causa de interesses, por causa de bênçãos, livramento, cura, restauração, querem fazer troca com Deus. Eu quero servir a Deus porque eu estou precisando de algo. Aí depois que conquista algo, vai embora, some. São interesseiros. São como aquelas pessoas que seguiam a Jesus só por causa do pão e do peixe. Aí quando Jesus começa a engrossar o caldo, né, e pegar pesado, as pessoas vão embora. E eu te pergunto hoje, nesta noite, qual é a sua motivação para estar aqui? Você está aqui por causa de bênção, vitória, cura, restauração? Ou você está aqui porque Cristo é a verdade? Independente de como esteja a minha vida. Eu estou aqui porque Cristo é a verdade, porque Ele morreu e ressuscitou. E Ele veio para dar vida eterna. Eu tenho muito mais do que eu mereço. A Bíblia diz que eu mereci a morte e o inferno. E eu tenho Cristo Jesus, é por isso que eu sigo a Ele. Se Ele vai me dar ou se Ele não vai dar, eu continuo seguindo a Ele. Essa deve ser a nossa motivação. E você, nesta noite, qual é a sua motivação? Quais são as provas que você segue a Cristo pelos motivos corretos? Você tem renunciado à sua vida por amor a Cristo? Ou na sua vida não tem nada de renúncia? Você serve a Cristo do jeito que você acha melhor. Do jeito que dá na sua cabeça. Quando dá vontade eu vou na igreja. Ou você segue conforme Cristo ordenou em sua palavra. Então Jesus ele nos chama a renunciar tudo, tomar a cruz e segui-lo. O jovem Timóteo renunciou a tudo, renunciou a sua família, renunciou a sua juventude para seguir a Paulo, para seguir a Deus. E ele era um homem honrado, como nós iremos ver mais para frente. Timóteo então era um verdadeiro filho na fé. Verso 22, mas sabeis que ele deu provas de si, como um filho ao lado do Pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Assim espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo irei em breve. Então, Timóteo foi um obreiro aprovado. Timóteo era alguém conhecido entre os irmãos. Timóteo tinha testemunho. Timóteo já havia andado anos com Paulo. Todos em Filipe, na cidade de Filipe, conheciam Timóteo. Então, Paulo está levantando Timóteo como um pastor. E um pastor precisa ser aprovado pela igreja. Ele precisa ser testado. E aqui na igreja também é desta maneira. Um pastor, alguém para se tornar pastor, ele precisa ser aprovado. E aqui nós vemos algumas qualidades de Timóteo, que o tornou aprovado. Paulo vai dizer que ele era leal, tinha o mesmo sentimento. Eu confio nele, ele serviu como um filho para mim, por isso que eu vou enviar ele. Eu vejo lealdade, eu tenho confiança em Timóteo. Muitos companheiros de Paulo já haviam abandonado na caminhada, como Alexandre e Mineu, e principalmente Demas. Se lembra de Demas? Demas diz a Bíblia que ele amou o presente século. Ele foi encantado e abandonou Paulo, porém Timóteo não. Timóteo seguiu firme até o fim, perseverou.
Então ele foi aprovado. Timóteo vivia na prática a doutrina anunciada pelo apóstolo Paulo. Em resumo, Timóteo era confiável, era leal. E nós precisamos ser pessoas confiáveis. Como? Vivendo o que aprendemos. Aqui na igreja nós nos esforçamos, para passar essa confiança aos irmãos, essa lealdade aos irmãos. E para uma pessoa se tornar pastor na nossa igreja, ele tem que ser leal. Ele tem que falar a mesma língua. Não importa se chegar um pastor hoje e dizer que ele tem teologia, tem doutorado, mestrado, PhD em teologia. Se ele não for leal à comunidade, aos irmãos, à liderança, ele não serve para ser pastor. Não serve. Isso já aconteceu na nossa igreja. De pessoas que eram pastores em outra igreja, vieram para nós e já queria chegar pregando e ser o cara. E nós dissemos, não, aqui você vai começar do zero. Nós precisamos conhecer o seu caráter. Você vai começar num pequeno grupo, sem receber nada, voluntário. Aí não aceitaram. Não aceitaram. Mas nós precisamos de pessoas leais como Timóteo, pessoas confiáveis. Paulo, então, mostra Timóteo como alguém leal. Como um pai que é leal ao filho e o filho é leal ao pai. Mas sabemos que até entre pais e filhos há deslealdade. Há filhos que são leais e confiáveis e há filhos que não são leais e nem confiáveis. Você se lembra de Noé? Noé estava em sua vinha e de repente Noé se embriaga. Ele fica nu na vinha. Aí tem um filho que vê e zomba e sai falando para todo mundo, expondo o pecado do pai. Recebe uma maldição de Noé. Porém, os outros filhos que eram leais, quando souberam que o seu pai estava lá, embriagado e nu, diz a Bíblia que eles foram de costa onde o pai estava e o cobriram. E o cobriu, mostrando lealdade, honrando o pai. Então nós devemos ser assim, leais, para sermos então aprovados por Deus e pela igreja. Paulo finaliza, com o mesmo tom que começou, se Deus quiser, assim espero enviá-lo, logo que a minha situação seja definida, mas confio no Senhor, que também eu mesmo irei em breve. Então Paulo, ele vivia a vontade de Deus. Em terceiro exemplo para nós, Epafrodito. Verso 25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, os alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como esse. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito era um servo fiel a Deus também. Ele serviu a Deus e a igreja com todo o seu coração. Epafrodito, ele foi enviado pela igreja de Filipe até Roma com a missão de levar dinheiro para Paulo, para sustentar Paulo. Mas não só isso. Epafrodito foi enviado até Roma para servir a Paulo na prisão. Ou seja, ele abandonou a casa, a família, a sua cidade, para estar ali na prisão com Paulo, servindo a ele. Não era para Epafrodito deixar o dinheiro e voltar, não, era para Epafrodito levar a oferta e ficar lá cuidando de Paulo. Se necessário fosse, era preciso ele cozinhar para Paulo, lavar a roupa de Paulo, limpar ali a prisão para Paulo, viver dedicado a Paulo e à obra de Deus. Que exemplo nós temos de abnegação! Alguém que colocou as necessidades da igreja, dos outros, de Deus acima das suas.
nós seríamos capazes de ser como Epafrodito? Abandonar as nossas necessidades para suprir a necessidade de outro? Nós temos vivido assim em prol da igreja? Nós às vezes abrimos mão do nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos talentos, dos nossos dons, de alguma coisa para que o reino de Deus avance? Para que a igreja de Deus avance? Ou nós não estamos nem aí? Porque Paulo vai dizer assim, a respeito de Epafrodito: ele é meu irmão, ele é cooperador e companheiro de luta. É uma amizade profunda. Meu irmão, ele tinha comunhão. Ele era cooperador. Não é meu irmão aqui? Então tem a ideia de comunhão. Na igreja nós devemos ter comunhão com os irmãos. Devemos estreitar os nossos laços a cada dia. E como fazemos isso? Aqui na igreja, através do pequeno grupo, através das programações que nós temos na igreja, evitarmos faltar os cultos, quando nos reunirmos, estarmos juntos. Os irmãos do passado era assim, reuniam-se todos os dias. Aí hoje tem gente que acha que 2 cultos na semana é muito. Os irmãos se reuniam todos os dias. Então nós devemos sempre estreitar esse laço, ter essa comunhão na igreja. Há igrejas que são especialistas em comunhão, Aí devemos tomar cuidado com o extremo. Tem igreja que é só comunhão. Todo mês tem chá das mulheres, churrasco para os homens, reunião para isso, vamos comer pizza, vamos para lá, vamos para cá. Toda semana tem comunhão nessa comunhão. Mas só tem isso. Esse é o problema. Porque aqui, Epafrodito não era só um irmão, não tinha só comunhão. Ele era um cooperador e companheiro de luta. Ou seja, ele batalhava em prol do reino de Deus. Ele batalhava as guerras de Paulo, as batalhas de Paulo junto. Cooperava em tudo. Porque a igreja, ela não é um spa. A igreja não é uma colônia de férias. A igreja é um exército que deve guerrear em prol do reino de Deus. Nós devemos ganhar território. Nós devemos esvaziar o inferno. Nós devemos trabalhar em prol disso, orando pela igreja, sendo cooperador, orando, evangelizando. Às vezes você não tem capacidade de entregar um panfleto para um amigo, para um parente, fazer um convite para vir na igreja, enviar uma mensagem, um convite. Epafrodito, ele era cooperador, companheiro de luta, ele guerreava as batalhas de Paulo, para que o avanço do evangelho crescesse. Nós também devemos ser assim. Às vezes, tem irmãos que compartilham tudo na internet. Aí quando a gente posta algo da igreja lá, o irmão não compartilha, não comenta, não curte. Aí você vai ver, compartilha até de outra igreja. Outro pastor que nem é da nossa igreja. Mas não está no mesmo pensamento, não está cooperando, não está na mesma comunhão, não está na mesma luta. E nós devemos viver assim, unidos. Jesus disse que um reino dividido não subsiste, não prospera. Então que nós possamos ser como Epafrodito, um exemplo de cristão. E olha que coisa maravilhosa. Epafrodito, ele se preocupava com a igreja, com os irmãos. Epafrodito, no meio do caminho, ficou doente. Quase morreu. Uma doença de morte. E ele ficou sabendo que os irmãos de Filipos descobriram. Olha, nós enviamos Epafrodito para ser uma bênção para Paulo, mas Epafrodito está doente, está quase morrendo. E aí, Epafrodito ficou angustiado em saber que os irmãos estavam preocupados com ele. E Paulo, sabendo disso, também se preocupou com os irmãos. E Paulo então disse: olha, vocês enviaram Epafrodito aqui, mas eu vou mandar ele de volta. Eu vou mandar ele de volta para que vocês se alegrem, para que acabe essa preocupação, e ele está bem. Então Paulo envia Epafrodito, porque Epafrodito estava preocupado com os irmãos. Ou seja, na verdade, Epafrodito não queria nem que os irmãos soubessem que ele estava doente. Não queria trazer essa tristeza. Mas como eles descobriram, então ele estava angustiado e triste. Então Paulo envia Epafrodito para que os irmãos se alegrassem. Olha essa preocupação mútua. Cada um se preocupando um com o outro. Nós devemos viver assim, isso é um exemplo de cristão para nós. Devemos viver em comunhão. Devemos guerrear
Cristianismo é guerra. Por que hoje muitos cristãos têm perdido inúmeras batalhas? Porque eles não entenderam que nós estamos numa guerra. Estamos numa guerra espiritual contra o diabo, contra o pecado, contra este mundo que jaz no maligno. E nós devemos batalhar em prol disso. Então desfrutaremos da boa, perfeita e vontade do Senhor. Aí Paulo vai dizer assim: honrai irmãos como Epafrodito. Por quê? Porque Paulo estava enviando novamente Epafrodito. Talvez surgiria alguns irmãos lá em Filipos que dissessem: poxa, a gente enviou Epafrodito para ficar lá, não é para ele voltar. Aí Paulo ele diz, né? Honrai irmãos como isso. Honrai Epafrodito. Honrai. Então que nós, né, possamos honrar os irmãos, né, que têm vivido para a glória de Deus. Que nós possamos orar, renunciar à nossa vontade. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar a Deus. Que assim seja a nossa vida, né? Cheia de dependência, renúncia, né? Caráter e digno, que o nosso caráter venha a ser digno de confiança, para que então possamos ser servos de Deus e ouvirmos naquele grande dia: servo bom e fiel, entra no gozo eterno, né? Que Deus possa trabalhar em nossos corações, que a cada dia possamos viver para a glória de Deus. E com certeza, quando nós vivemos para a glória de Deus, Ele vai cuidar de todas as coisas. Ele não disse isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus é você trabalhar em prol do reino de Deus. E Deus vai cuidar das demais coisas. Deus vai cuidar da nossa família. Deus vai cuidar das nossas finanças. Deus vai cuidar da nossa saúde. Deus vai preparar tudo aquilo que for necessário para cumprirmos a vontade dEle. Então não negligencie isso. Não coloque os seus interesses acima do reino de Deus. Os seus interesses acima do reino de Cristo. Mas coloque sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.